Aqui estamos lhe convidando para trabalhar isso, a constatação da realidade do nosso ser. Qual é a realidade do nosso ser? Qual é a realidade do seu ser? Seu ser tem a realidade de Deus. Essa é a realidade de todos nós. A verdade sobre quem nós somos. Agora, eu gostaria de colocar uma palavra aqui, mas compreendam, nenhuma palavra define nela mesma a realidade. A palavra não é nunca aquilo que ela descreve. É uma imagem, um símbolo. A palavra Deus não é Deus. A palavra vida não é vida. A palavra amor não é amor. A realidade do seu ser é amor, mas não a palavra amor. É Deus, mas não a palavra Deus. Não é a palavra a realidade. Vamos nos aproximar dessa questão da verdade sobre quem nós somos. Uma palavra boa para isso é a palavra amor. Agora, não confunda isso com aquilo que nós consideramos como sendo amor. Para nós, amor é pensamento e sentimento. Quando usamos a expressão amor, nos lembramos de alguém que dizemos amar. Mas o que nós temos quando temos uma lembrança de alguém? O que temos é uma imagem, uma memória, uma recordação. Essa lembrança, imagem, recordação, memória, esse pensamento, sentimento não é amor. É uma forma de sensação linkada ao pensamento, que é basicamente o passado. Quando falamos ou usamos a expressão amor, aqui queremos nos referir a algo fora desse sentido de alguém, nessa experiência do sentir e pensar. Essa é a realidade de Deus como amor. Aí, aqui, a realidade do seu ser é amor. Mas o seu ser não é alguém. O seu ser é a consciência da verdade, que é a consciência de Deus. O que nós queremos dizer aqui para você nessa fala é que é possível realizar isso. Realizar o amor. Não a memória, a lembrança, o pensamento, o sentimento de amor. Esse pensamento, sentimento, ele altera. Aquela pessoa que nós amamos, nós podemos deixar de amar. Porque essa pessoa não passa de uma imagem psicológica de importância e valor para esse mim, para esse eu. E se essa imagem, ou seja, essa pessoa perde o valor e a importância, o amor desaparece. As pessoas querem se livrar, por exemplo, do ciúme. Elas não querem se livrar do amor. Mas o que é o ciúme? O amor é parte do ciúme? Quando existe amor, existe essa dor, essa agressão, essa violência,
esse sentido de frustração, de raiva que o ciúme provoca. Mas notem, nós chamamos a esse sentimento de amor. O ciúme não é amor. O amor real não carrega o ciúme. E não é o que sentimos por pessoas. Por pessoas nós temos posse, desejo, prazer, satisfação, preenchimento naquela relação. E nós chamamos isso de amor. O que logo se transforma em ciúme, depois queremos nos livrar do ciúme e manter o amor. Como isso é possível? Se esse nosso link, essa nossa ligação é uma ligação de imagens, de posse, de controle, de domínio, de dependência mútua, isso não é amor. Aqui, quando nos referimos a amor como ser, como consciência, que é a sua natureza verdadeira, estamos falando de algo que transcende esse sentido de um eu presente, tendo o outro lhe dando alguma coisa, ou podendo negar a ele alguma coisa. Quando ele nos dá alguma coisa, nós o amamos. Quando o outro nos dá algo, nós o amamos. Quando o outro nos nega algo, nós ficamos ressentidos, enciumados, ensimesmados, agressivos, violentos. Quando estamos recebendo, nós estamos amando. E quando nos é negado, quando somos rejeitados, ficamos enciumados, porque esse objeto do amor, notem, não há objeto no amor. No objeto nós temos a posse, temos o controle, temos o preenchimento, mas não o amor. Compreendem isso? Nós queremos propor a você aqui uma vida em amor, uma vida em Deus, uma vida em verdade. Nessa vida, o outro está incluído, só que o outro não é mais o outro, porque não existe mais esse mim, esse eu. Quando esse eu não está, não há mais o outro. Isso é amor. Nossas relações humanas estão todas assentadas no pensamento, na memória, na lembrança, no pensamento, sentimento. Aqueles que nos dão preenchimento sentimental, nesse modelo de memória, nós apreciamos e queremos perto de nós. E os que não nos dão isso, nós queremos bem longe de nós. Então, o sentido de um eu presente, que é o sentido do ego, desse mim, é a ausência do amor. Ele está autocentrado, interessado nele próprio, nele mesmo. Ele é aquele que possui, que domina, que controla, que se preenche psicologicamente. E enquanto esse preenchimento está sendo dado, ele mantém e sustenta essa relação com o outro, mas quando isso não é mais dado, então há o divórcio, a separação, o distanciamento, e aí buscamos novamente um outro relacionamento. Então há sempre essa busca, essa procura por algo que possa nos preencher, por algo que possa nos completar. Então há essa procura por aquilo que o pensamento, o sentimento chama de amor em nossas relações, o que é algo completamente ilusório. O amor é a presença do ser, é a presença da consciência, e ela está aqui e agora, e ela não se separa daquilo que é você, porque você é isso, quando o sentido do eu não está.
Agora, aqui nos deparamos com algo muito delicado também. Não podemos simplesmente acreditar nisso, porque aí nós caímos dentro de uma outra ilusão. A ilusão da ideação. Eu tenho uma ideia sobre quem eu sou. E eu quero ajustar o meu comportamento a essa ideia. Mas esse meu comportamento ainda é o comportamento de uma ilusória identidade que está apenas se projetando numa ideia. Compreendem? Temos que aprender a lidar com aquilo que somos aqui e agora e descobrir a verdade daquilo que somos nesse instante, ou daquilo que aqui apresentamos ser. Se há ciúme, constato isso, percebo que o ciúme está presente, reconheço que o que está presente é esse sentido de separação, de dualidade, de dependência, de carência. Percebo que isso é sofrimento, isso é violência, isso não é amor. Me torno cônscio disso, mas não crio um ideal. O ideal aqui é me livrar disso. Preciso me livrar do ciúme. Mas quem é esse que quer se livrar do ciúme? Não há qualquer separação nesse eu e o ciúme. É isso que não percebemos ainda. Quando há inveja em mim, esse mim é a inveja. Quando há ciúme em mim, esse mim é o ciúme. Quando há medo em mim, esse mim é o medo. Ele não se separa. Nós temos a ideia desse mim podendo se separar do medo, se separar da inveja, se separar do ciúme. Esse mim, esse eu, encontrar esse mim que é inveja, que é ciúme, que é medo, encontrar o amor. Temos que olhar para esse sentido do eu presente, sem nos separarmos disso, sem criarmos essa ideação, essa separação idealística, ilusória. Quando nos aproximamos dessa forma, há uma quebra desse sentido de separação, de dualidade. Ao fim para esse sentido do eu presente, e quando acontece o fim para esse sentido do eu presente, quando há o fim para o ciumento, o ciúme desaparece. Para o invejoso, a inveja desaparece. Para o medroso, o medo desaparece. Quando há o fim para esse pensador, o pensamento desaparece. E quando isso desaparece, agora estamos em contato com a natureza do ser, com a natureza da verdade sobre quem, na realidade, nós somos, quando o ego, o mim, o eu, não está. Esse é o contato real com Deus, com o amor, com a verdade do seu ser. Para explorarmos isso, investigarmos isso, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde trabalhamos isso. Aqui no canal nós temos uma playlist extensa sobre a real meditação. Na prática, o contato com a meditação é o contato com a verdade do seu ser. É o descarte, é o se desfazer desse sentido do eu, é o desfazimento dessa ilusão, dessa identidade presente, que é essa ego-identidade. É importante dizermos isso aqui para você. É importante estarmos tratando com você sobre isso aqui, porque as pessoas querem se livrar da inveja. Não percebem que a inveja é o que elas são, quando a inveja está presente. Querem se livrar do ciúme, mas o ciúme é o que elas são.
quando o ciúme está presente. Querem se livrar do medo quando o medo está presente. O medo é o que elas são. Não podemos nos separar de uma forma ideológica. Essa separação, esse sentido de separação, é o que é chamado na Vedanta de dualidade, de Dvaita, é essa dualidade. Quando isso termina, nós temos a Advaita, a não separação, a não dualidade. A realidade do seu ser é não dual. A verdade daquilo que é você não conhece o oposto. Assim, quando nos referimos aqui a amor como sendo o seu ser, isso não tem oposto. O oposto do amor é o ódio. Esse oposto do amor é o amor em dualidade. É a ilusão do amor. É o que nós chamamos de amor. É o que o pensamento denomina de amor. É a etiqueta que o pensamento dá a esse sentimento que carrega com ele o oposto. O amor não tem oposto. O real amor não carrega esse oposto. Seu ser não carrega o oposto. O amor é a natureza do seu ser. Ele é não dual. A constatação da liberdade do seu ser, de sua natureza divina, é a liberdade do amor. E quando o amor está presente, não é alguém presente no amor, é o amor presente, sem a ilusão desse eu. É a verdade da consciência, da real consciência. Eu tenho falado muito aqui sobre essa consciência egóica, sobre essa consciência mental, sobre essa consciência em dualidade, que é a consciência humana, mas há essa realidade da consciência do seu ser, que é a consciência divina, de sua natureza essencial. Essa consciência é ser, amor, felicidade. Ela é não dual. A iluminação espiritual, o despertar de sua natureza divina, é a consciência dessa realidade não dual. É a natureza do ser. É a natureza de Deus. É isso que estamos trabalhando juntos aqui dentro do canal. Como eu disse para você, nós temos encontros e você pode fazer parte disso. Se isso é algo que lhe desperta, faz sentido para você, lhe move de alguma forma internamente, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando mais uma vez, nós temos esses encontros disponíveis online e encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso juntos, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A gente se vê. Você cai numa ilusão, a ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.